maravilhoso. Eu saúdo a amada igreja. Amém. Quero saudar todos que nos ouvem, toda a vizinhança, com a paz do Senhor. Dizer que é tamanho a minha alegria de estar aqui, podendo estar nesse último dia, aliás, nesse primeiro dia de muitos que virão, de muitas comemoração, porque é necessário a gente proclamar a palavra do Senhor. Porque não adianta, conforme o meu irmão mesmo disse, não adianta Deus fazer um milagre na tua vida, Deus tirar lá do monturo, lá, aquilo que era nada, para você ficar escondido. Não adianta. A pérola dentro da ostra não vale nada. Aleluia. Quem contempla? Deus. A quem glorifica? A ninguém. Deus nos tira de onde Ele quiser, porque Ele é Deus. Se tem uma coisa que nós não podemos duvidar, é do poder de Deus. Porque só quem veio lá do monturo aprende o que é Deus, o que é milagre. Porque eu já vi milagres hoje na minha vida. Porque eu falar de mim mesmo é fácil. Quando eu vinha de lá para cá, aí eu vinha pensando assim, eu falei, rapaz, engraçado, né? Às vezes a gente quer contar as coisas acerca de nós mesmos, mas... E aí? Eu nunca vou contar dos meus fracassos, só vou contar coisas boas e até mentiras. Mas com Deus é diferente. Por quê? Porque as pessoas vão ver a mudança na sua vida e saberão que não saíram de você. Porque por você mesmo você não consegue se mudar. Mas o Evangelho, o Jesus, ele sim transforma. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero ser breve, gostaria que os irmãos, a igreja abrisse na carta aos Romanos, capítulo 10, que a carta aos Romanos é bênção, pura bênção. Romanos 10, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Aleluia. Diz assim a sagrada palavra do Senhor. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a oração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. Irmãos, como foi dito, a gente precisa pregar esse evangelho. As pessoas precisam ver em nós a maravilha que Jesus fez. Não adianta eu ficar salvo dentro de casa, não adianta eu ficar salvo dentro da igreja. Eu costumo dizer que o que fica dentro da igreja e bem é banco, mas banco não salva ninguém. Então é necessário que eu e você mostremos o que Deus fez em nós, não para que a gente seja glorificado, ao contrário, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Mas Ele só vai crescer em mim a partir do momento que eu abrir mão da minha soberba, de ser reconhecido. Eu não preciso ser reconhecido como nada. Eu só preciso fazer a vontade do Senhor, porque aqui nessa terra tudo vai passar um dia. Não tem. Por mais que a gente queira, a gente vai um dia. A própria palavra diz que Eliseu, que tinha porção dobrada do Espírito de Deus, quando ele estava doente, da doença que o matou, ele recebeu um rei ímpio e disse para o rei: pega o arco, atira no chão. Aí ele atirou só 3 vezes. Ele falou: deveria ter atirado mais para você poder vencer. Por quê? Porque ele não teve atenção, ficou tão empolgado consigo mesmo que não prestou atenção. Ele tem que fazer a vontade. E Eliseu, mesmo tendo o espírito dobrado, ele em momento algum pediu ao Senhor: Senhor, me cura dessa doença. Não, morreu, porque ele sabia para onde que ele ia. E todos nós aqui sabemos para onde nós vamos. Por que nós vamos insistir em ficar aqui e selecionando quem vamos pregar, e selecionando quem vai para o céu? É necessário que todos venham a ter o conhecimento da verdade, como diz a palavra. E só vão conhecer se eu pregar, se eu falar. E assim eu agradeço essa oportunidade. Então nós louvamos ao Senhor. Aleluia, né? Belas palavras. Agora eu quero convidar o